Assistiu? A Gabi assistiu, a Fátima assistiu, sim. né? Então, depois desse período que nós vimos sobre a grande tribulação, eu gostaria de encorajar vocês a ler o livro de Apocalipse, porque aí vocês vão entender melhor, rever tudo aquilo que a gente aprendeu, porque não dá para ensinar com detalhes, né? Alguns fatos a gente nem passou por eles, porque é muito detalhe. Então, se você pegar lá, quando você olha no livro de Apocalipse, você vai ver, né? Logo na abertura do livro de Apocalipse, você vai ter uma visão, quando o João vê aquele ancião, né? E ele mostra todas as características, então é uma visão que ele tem de Cristo glorificado. Depois do capítulo 2 até o capítulo 4, 3, né? E entra no 4, até o 3 ele está falando do período das igrejas, que é o período que nós estamos vivendo. Então, aqui João escreve uma carta às 7 igrejas da Ásia. E depois, já no capítulo 4, ele começa a falar. E depois dessas coisas, ele começa a falar as coisas que ainda não estão cumpridas. Então, essas coisas que eu quero que vocês vão lendo tudo para capitular, para entender melhor sobre o que eu ensinei sobre a grande tribulação. Tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Então, a sequência dos fatos, mais ou menos, é assim. Nós estamos vivendo o princípio das dores, né? Nós estamos vivendo aquele momento em que a gente está vendo os sinais apontando para uma próxima de Jesus. Então, a primeira coisa, primeiros eventos são os sinais, porque Jesus falou que ele não podia dizer nem o dia nem a hora, né, mas que haveriam sinais que apontavam para essa vinda dele. Depois desses sinais, nós vimos sobre o arrebatamento. Então, é uma coisa que ainda vai acontecer. Então, mostra que Cristo vem nos ares, vem buscar a sua noiva, e a gente aprendeu o jeito que ele quer encontrar a sua noiva, né? Que é sem ruga nem mancha, preparada para encontrar com o Senhor. Como vai ser esse encontro? A Bíblia fala que Jesus não vai tocar aqui no chão, pisar aqui na terra. Nós vamos encontrar com ele nos ares. Como vai ser? Primeiro vai ser aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão, as almas deles vêm, encontram com o corpo, ressuscitarão com o corpo perfeito, glorificado, e vai encontrar com o Senhor nos ares. Depois, nós, os que tivermos vivos, seremos transformados num corpo glorificado também, e vamos também encontrar com Jesus nos ares, certo? Daí eu ensinei para vocês que logo em seguida vão acontecer duas coisas importantes. A igreja está arrebatada, os salvos estão arrebatados lá no céu. E aqui, né? E abre-se dois cenários. Primeiro, abre um cenário lá no céu, a chegada dos salvos, né? Que lá no céu vai acontecer o julgamento para que a gente possa receber nossas coroas e galardões, e sobre as nossas obras, o que a gente fez aqui. Não é um julgamento para condenação, porque quem crê em Jesus não é condenado, né? É um julgamento para ver como a gente trabalhou através do nosso corpo e do corpo de Cristo aqui na Terra, para que a gente possa receber a nossa recompensa, e depois de tudo acertado, a gente entra, né, no céu, e vai ter a cerimônia de Cristo casando com a sua noiva. E aqui na Terra é um outro cenário, são dois cenários. Aqui na Terra, o que vai estar acontecendo? Vai dar o início à grande tribulação. Para que serve a grande tribulação? A grande tribulação, nós aprendemos sobre as 70 semanas de Daniel, que já passaram 69 até agora, e travou o relógio lá na cruz de Cristo.
E entramos nessa dispensação aqui, que está bem aqui no meio, dispensação do mistério ou dispensação da graça. É quando o relógio para, aqui Cristo vem, dá sua vida na cruz, e aí a gente está vivendo esse período onde a igreja está pregando o evangelho aqui na terra, e nós estamos podendo falar do amor de Deus, mas vai chegar um dia e falta só uma semana para se completar as 70 semanas. E não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, são 7 anos que falta. Só que aí, por que aí falta 7 anos? Porque o relógio escatológico parou ali na cruz de Cristo, né? Quando Cristo morreu, ressuscitou, parou ali. Então, agora, o que vai acontecer é que quando começar as 7 semanas, a grande tribulação, quando o arrebatamento acontece, começa a grande tribulação. Então, se cumpre essa profecia da última semana de Daniel, certo? Então, nessa última, só um minutinho, gente. Tá bem? Tinha um calça jeans, tem em cima do balcão ainda, tá aberto. Tô tendo, desculpa aí, gente. Então, é assim, ó, quando o relógio escatológico dispara de novo, Cristo vem, busca a igreja e dá início à tribulação. Então, lá no céu, vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro, a igreja já foi julgada pelas obras, coroas e galardões, e aqui na terra dá início à grande tribulação. O que vai acontecer na grande tribulação? Primeiro, nós sabemos que lá no céu é quebrado um livro que tem 7 selos. E esse livro que tem 7 selos, quando é quebrado o primeiro selo, sai um cavalo branco. E esse cavalo branco é o anticristo. Ele vem para reger as nações, reinar nesse mundo como um governo único. Ele vem com uma proposta de paz, porque o mundo vai estar vivendo um caos, né, com arrebatamento, e ele vem propondo um acordo de paz. Ele faz uma aliança com o povo de Israel, né? E porque essa última semana que falta é para tratar justamente com o judeu, com o povo de Deus, né? Porque a profecia foi dada para Daniel a respeito do povo de Deus. Então, a grande tribulação é um tratamento para com Israel, para resgatar ainda para eles que eles venham ainda crer em Cristo, porque ainda até hoje a maioria deles não crê. Então, nesse período, o anticristo vai fazer um acordo de paz, vai ter uma falsa paz. Vai ser um período caracterizado pelo engano. Ele vem para enganar as pessoas, e como ele vem, a finalidade da grande tribulação é esse tratamento com os judeus, mas os gentios também, que são todo que não é judeu é gentil, também vão, que estiverem aqui, também vão passar pela grande tribulação, vão passar por esses momentos aqui, certo? E não vai, na metade dessa semana, que é depois de 3 anos e meio, o pacto é quebrado. O pacto do anticristo é quebrado com Israel. Por quê? Porque ele vai profanar o templo de Deus, ele vai fazer uma imagem dele, colocar lá no templo, aí que os judeus vão entender que aquele não é o Messias, mas aqueles que eles desprezaram lá atrás, que é o Messias. Então a gente aprendeu que 144 mil de todas as tribos de Israel vão ser salvos, os judeus vão ajudar a evangelizar os gentios e outros judeus, e muitas pessoas vão ser salvas na grande tribulação, mas vai ser com muito sofrimento, vão ser com o preço da sua própria vida, vão ser perseguidos pelo anticristo, pelo falso profeta, vai ser um período igual nunca houve e nem haverá jamais na Terra. Então, nesse período, além do anticristo estar aqui operando todas essas coisas terríveis, ainda, além disso,
haverá também o derramamento o toque das trombetas e o derramamento das taças, que é um julgamento, um juízo de Deus sobre a terra. Então, vão acontecer coisas na natureza, no mar, nas águas doces, nos céus, as estrelas, a lua, o sol será abalado, né? Muitas coisas terríveis vão acontecer nesse período. E mesmo assim, muitos não vão se converter. O sol vai ser tão quente que vai queimar a pele dos homens e eles mesmo assim vão blasfemar de Deus. Aí nós estamos vendo aqui nessa dispensação, nós estamos aqui agora na 7 anos da tribulação. Ó. Depois desse, tem o pretinho, o azul, aí no meio está escrito 7 anos da grande tribulação. Acabando os 7 anos da grande tribulação, a gente vê aqui que vai haver uma grande guerra, que é chamado a Guerra do Armagedon. Que todas as nações vão se juntar em Jerusalém para poder fazer guerra contra o Cristo e os seus exércitos, tá? Então, vai ser naquele vale que eu mostrei para vocês, no Vale de Jezreel, ali vai se juntar nações preparado para destruir Jesus na sua vinda. Por quê? Porque ao final dos 7 anos da grande tribulação, quando, nossa, já aconteceu tanta coisa, já morreu tanta gente, já aconteceu tantas coisas terríveis, mas o homem, né, as nações, os homens que estão aqui ainda estão dispostos a querer destruir Cristo, porque eles sabem que Cristo vai descer na terra. Lembra que a primeira vez ele veio nos ares para buscar os salvos, só que agora ele vai pisar na terra, tá? Então, no final desses 7 anos, quando tá todas as nações ali que odeiam até hoje, né? Desde hoje é assim, sempre perseguição houve para cima do povo de Deus, de Israel, que eles sabem que Deus tem uma aliança com esse povo. O diabo sabe disso e ele move nações para fazer guerra contra Israel, isso aí desde todo o tempo. Só que aqui nesse período é uma guerra específica. Todas as nações se reunirão no Vale de Josafá ali, no Vale de Jezreel também, que é o mesmo, para cercar Jerusalém e querer destruir Cristo na sua vinda. Só que a Bíblia fala, no capítulo 19 de Apocalipse, que Cristo, ele vem e um exército que segue ele, vestido de linho fino. E linho fino significa a justiça dos santos, que significa que quem foram os santos justificados pelo sangue de Cristo? Foram a igreja de Cristo, né? Então, que vai estar vindo junto com Cristo para essa batalha do Armagedon. Só que a gente mesmo não vai precisar fazer nada, porque Cristo guerreia contra o anticristo, contra o falso profeta, e ele destrói com a espada que ele vai tirar da sua boca. E vai ser uma batalha sangrenta, que vai ser terrível. Muitas pessoas vão morrer nesse dia, porque enfrentaram o Cristo, desafiaram o Cristo. E é muito terrível quem é louco de desafiar o Criador do céu e da terra, né? Então vai ser, Cristo destrói todos os exércitos, a besta e o anticristo vai ser jogado no lago de fogo, já, e Satanás vai ser preso por 1000 anos, tá? Então, Cristo, quando ele desce, aqui a Bíblia fala que ele desce no Monte das Oliveiras, aqui, ó, vai dar início, tá vendo esse quadro amarelo? Vai dar início à dispensação do milênio, ou dispensação da plenitude dos tempos. É como já tivesse fechado todo o ciclo da humanidade, tá? Então, vamos passar nós vamos sair do dispensação do mistério, né, da tempo da igreja, entrar no milênio e depois
depois da grande tribulação já entra para o milênio. Então, antes de inaugurar o milênio, a besta e o falso profeta serão lançados vivos, presta atenção, no lago de fogo, e Satanás será preso por 1000 anos. Isso aqui, gente, está no Apocalipse 20. Vocês vão ter todos esses slides, e eu quero pedir para vocês ir lá na Bíblia e olhar, né? Quem tem interesse de aprender, eu sei que vai fazer isso, porque senão não dá tempo de eu adiantar essa matéria aqui, mas eu quero que vocês vão lá e leiam isso. Antes de inaugurar o milênio, antes de dar entrada no milênio, a besta, que é o anticristo, que enganou a todo mundo, ele e o falso profeta, que é aquela outra segunda besta, que vinha para poder propagandizar a primeira besta, tudo, eles vão ser lançados vivos no inferno e Satanás será preso. Essa é a primeira coisa que acontece depois quando acaba a grande tribulação. Primeiro, morre todos os exércitos, Cristo destrói o exército do anticristo nessa grande guerra, que é a guerra do Armagedon, e Satanás vai ser preso. Pode passar, Daniel. Depois vocês vão ler esse versículo, tá? Porque se a gente for ler todo, não vai dar tempo da gente seguir aqui, que eu dei uma recapitulada para vocês entenderem a cronologia dos acontecimentos, tá? O que é esse milênio? Ele vai dar entrada no milênio. O que é o milênio? O milênio é um período de 1000 anos predito pelos profetas, como sendo o reinado do Messias, o reino do céu estabelecido na terra, inaugurando uma nova era espiritual, a última dispensação, lembra? A dispensação do milênio. Então, a gente viu a dispensação da lei por Moisés, a lei veio por meio de Moisés, e a graça e a verdade veio por Jesus, mas teve o período que o povo viveu debaixo da lei. Depois veio a dispensação, quer dizer, um período onde Deus entregou algo na mão de alguém para administrar. Veio a graça veio para aqueles que vieram depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe a graça. Depois terminou o período da igreja, que a igreja subiu, a grande tribulação trouxe o juízo sobre a terra, agora vem o milênio, que é a dispensação da plenitude, quer dizer, por completo, fechou o ciclo. É dispensação da plenitude ou dispensação do milênio. Olha lá o versículo. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24b. O milênio, de acordo com as Escrituras, será um tempo de restauração para todas as coisas. Ao invés do pecado, é a justiça que encherá a terra. Hoje, depois que o Adão pecou, então a terra, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? A terra ficou debaixo da maldição do pecado. Mas no milênio, Cristo vem restaurar essa terra aqui, tá? O povo, o homem vai experimentar o que é viver com Cristo aqui na Terra. Pode passar, Daniel. Quando será esse milênio? Logo depois da grande tribulação e de se cumprir os acontecimentos preditos para as 70 semanas proféticas de Daniel. Jesus descerá no Monte das Oliveiras e inaugurará o seu reinado na terra. Aqui, Zacarias capítulo 14, Atos 11, é aquele versículo que quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, ele estava se despedindo, depois de ter morrido e ressuscitado pelos nossos pecados, ele deu a ordem para os apóstolos, ide e fazer discípulo de todas as nações, prega o evangelho a todas as pessoas, ele estava dando essa instrução, e de repente ele foi subindo, e conforme ele foi subindo, ficou todo mundo olhando para cima, com a boca aberta, e apareceram anjos e disseram assim, ó, não fica admirado, não, porque do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar, lá no Monte das Oliveiras. E no capítulo 14 do livro de Zacarias, eu vou pedir para o Daniel procurar para mim, para ele ler, que isso aqui é muito importante, esse versículo aqui. Então, quando que vai ser? Põe aí na cabeça de vocês.
o milênio ele vai dar início no fim da tribulação, entendeu? Ele põe fim à grande tribulação e inaugura o reino milenar de Cristo, entendeu? Alguma dúvida até aí, gente? Vocês estão conseguindo compreender? Sim. Muito bem. Qualquer coisa vocês me param, tá? Você achou o 14 de Zacarias, Daniel? É para ler o capítulo inteiro? Vai lendo até, começa do 1, e aí até onde eu falar para você. Tá. Presta atenção no que o Daniel vai ler. Ó. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis. Oi? Só para um pouquinho só. Então, aqui, no dia da batalha do Armagedon, lembra que passou o versículo aqui: ajuntarei todas as nações inteiras, vai estar ali, representante, exército de várias nações para pelejar contra Israel. O que acontece? Jesus aparece no Monte das Oliveiras, um monte se parte em dois, para o povo de Deus passar por ali, igual quando foi quando o Mar Vermelho abriu para eles passar, tá? Olha aqui o que fala. E fugirei, lê para mim, Daniel. Pode continuar. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Tá vendo? Aqui, esse mesma promessa. Então virá Jesus, o Senhor, e os seus santos contigo. Se você for lá, anotar aí, ó, vai lá no capítulo 19 do livro de Apocalipse, tem essa mesma passagem, que Jesus vem e um exército que acompanha ele vestido de linho fino, que é o seu povo, sua igreja. Olha lá. Pode falar, Daniel 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Entendeu? Até aqui tá bom, Daniel. Então, aqui depois de acontecer, se você ler, depois anota aí para você ler inteiro o capítulo de 14 de Zacarias. Capítulo 14 de Zacarias fala dessa grande batalha e depois ele vai falar de que Jesus começa a reinar nesse milênio. Vamos ver mais alguma coisa sobre o milênio. Como será o milênio? Então, nós vimos que quando será, vai ser depois da grande tribulação. Como será? Bom, haverá profundas mudanças na terra durante o milênio. A maldição que surgiu pelo pecado será removida. E assim a bênção de Deus mover-se-á sobre a terra. A Bíblia fala que a terra vai encher do conhecimento de Deus igual às águas no mar. Então,
tudo aquilo que o Adão, com o pecado, Adão e Eva, trouxe todas as maldições, né? A natureza, a Bíblia fala no livro de Romanos que a natureza geme esperando a redenção de Cristo, porque até a natureza ficou debaixo da maldição. Então, tudo isso vai ser removido naquele tempo do reinado de Cristo. Então, agora nós vamos ver algumas coisas importantes sobre o milênio. Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso aqui vai ficar depois no grupo, e vocês vão poder abrir, ver e fazer uma anotação no caderninho de vocês dos versículos. Talvez a gente não consiga ler todos esses versículos, mas eu quero que vocês depois leiam tudo, tá? Cristo estabelecerá seu domínio na terra. Se você puder pôr o Apocalipse 11:15, tá bom, Daniel. A primeira coisa, ele vai colocar o domínio dele sobre a terra. Lembra que eu falei daquela estátua do Nabucodonosor, que a hora que a pedra bate no pé da estátua, todos os reinos da terra vão ser destruídos. Ninguém vai reinar mais. Tudo que os homens brigam hoje pelo poder, por isso, por aquilo, todos os reinos vão ser despedaçados e levados como uma palha pelo vento. E o reino de Cristo vai ser aquela pedra que vai cair sozinha em cima do pé da estátua, simbolizando que todos os reinos da terra vão ser destruídos e o reino de Cristo vai encher toda a terra, né? Então, aqui fala, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, qual que é o domínio de Cristo? Toda a terra, toda a terra. Segunda coisa que a gente vai entender sobre o milênio: os homens estarão plenamente conscientes da glória de Deus manifestada no céu. Não vai ser. Vai procurando para mim, Daniel, Isaías 59:19. Então, não vai ser uma coisa assim que eles não vão estar. O que será que está acontecendo? Todos os homens vão estar conscientes da glória de Deus que vai ser manifestada. Olha lá. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o inimigo como uma corrente de água. O Espírito do Senhor arvorará a ele a sua bandeira. Então, eles vão tremer e temer diante do Todo-Poderoso Deus que agora reina sobre a terra. Todos aqueles que fizeram inimizade contra Deus e sobreviveram para esse milênio vão ver a glória de Deus. Terceira coisa importante, depois tem todos esses versículos, tem o Efésios 1:21, 23, Colossenses 1:27, versículos importantíssimos que vocês podem ler depois, tá? Senão não dá tempo de eu fazer tudo. Os males que assola, terceira coisa que vai ser no milênio, que como será, né? Os males que assolam a humanidade hoje, que males que assola a humanidade hoje? Que deixa a gente, assim, decepcionado, angustiado, injustiça, né? Injustiça, corrupção, violência. Parece que o bem, o mal vence o bem. É umas coisas que inexplicável, mas que faz parte desse sistema, desse mundo, né? Mas no milênio, quando Cristo estiver reinando aqui, os males que assolam a humanidade serão banidos da terra, como doença, crueldade, tanta crueldade dos homens como dos animais. Isaías 11:6, se você conseguir achar aí, Daniel, os animais que eles se tornaram, olha lá, ó, e morará o lobo com o cordeiro. Bom, o cordeiro você já sabe que tem que ficar protegido contra o lobo, mas naquela época eles podem ficar junto, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno, uma criança, os guiará. A vaca e a ursa pastarão junto,
Seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Então, quer dizer que os animais que se tornaram carnívoros, né? Que destroem um ao outro, não, eles vão virar herbívoro de novo e não vão fazer dano nenhum um para o outro. Olha lá, e uma criança de peito brincará sobre a toca da áspide com a cobra, né? E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Então a criança vai poder brincar com uma serpente e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você já imaginou o que é viver aqui? Então, nós que tivermos voltado com Cristo glorificado, nós vamos estar aqui junto com Cristo. E nós vamos desfrutar de todas essas coisas nesse momento, junto, e vão ter pessoas com corpos naturais, né? Pessoas que não foram glorificadas, que sobreviveram toda a grande tribulação, permaneceram vivas na grande tribulação, vão dar entrada no milênio. E vão ter pessoas com corpos glorificados, né? Que somos nós que vamos estar lá, junto com Cristo também. Outra coisa, pode passar, Daniel. A terra, outra coisa, a terra será de uma fertilidade nunca vista, um jardim bem regado, Isaías 35, 1 e 2. Acha para mim, Daniel. Olha lá, e o deserto, ó, o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano, se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, aquele lugar deserto vai florescer de novo. Já pensou? Que coisa maravilhosa que vai ser? Os homens voltarão à antiga longevidade, terão seus dias como árvores. Isaías 65, 22. Se você ler Gênesis, você vai ver como as pessoas tinham longevidade, viviam muitos anos. O pecado trouxe a morte e o homem foi baixando o tempo de longevidade deles. Mas olha lá, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, porque vão ter longevidade, vão ter muitos dias de vida, como era no princípio. Haverá nascimento em abundância. Zacarias 8:5, Daniel. Muitas pessoas perguntam, mas vai nascer gente no milênio? Vai. O que vai acontecer no milênio? Vão ficar pessoas glorificadas, que já foram lá no céu e voltaram com Cristo, mas vão dar entrada no milênio também as pessoas que restaram vivas da grande tribulação. Tá? Então vão nascer crianças, ó, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando nas ruas, né? Coisa que hoje está difícil de acontecer, né? E assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. Pessoas vão ter muita longevidade, né? E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando nas ruas. Então, olha só como vai ser legal. As armas serão mudadas para ferramenta de trabalho. Isaías 2:4. Então, o que hoje vai ser trocada, não vai haver guerras, né? Vai haver paz. Olha lá, e ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e eles converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerrear. Então,
eles vão trabalhar, vão produzir, ao invés de fazer armas de guerra. O conhecimento do Senhor em toda a sua plenitude. Isaías 11, 9. Então, nós vamos poder conhecer mais de Deus. As pessoas vão poder conhecer Jesus, porque eles vão ver Jesus aqui. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Né? Tal como ele é, nós o veremos. Os judeus serão tão importantes, olha, os judeus serão tão importantes que os gentios vão desejar ter seus nomes como tutela espiritual. Então, o judeu hoje em dia é um povo perseguido, né? Um povo que, com um país pequeno, consegue fazer tantas proezas porque Deus é com eles, né? Mesmo na infidelidade deles, Deus permanece fiel àquilo que ele prometeu para Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis. Então, esse povo é um povo muito abençoado até hoje, perseguido, mas abençoado. Mas naquele tempo do milênio, pessoas vão querer ter um sobrenome, vão querer estar debaixo da tutela dos judeus. Olha lá, lê para mim, Daniel. Olha, lê aí. Isaías 4:1. É. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com os nossos próprios vestes. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Então, é isso que vai acontecer nesse dia, nesse tempo. Os gentios desejarão estar debaixo da tutela dos israelitas. Os animais serão mansos, a gente já viu isso, né? Nem precisa ler de novo. E haverá paz e entendimento espiritual. Isaías 60, 21. Depois vocês podem ler os outros. Paz e entendimento, coisa que não existe hoje, né? E todos os do teu povo serão justos. Coisa difícil, né? Hoje, escassa. Para sempre herdarão a terra, serão renovos para mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Olha que versículo lindo. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, e serão renovos, brotos, né? Coisas, broto que nasce de novo, por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então, nessa época, Cristo vai ser glorificado por meio do povo dele. Pode passar, Daniel. Então, o milênio vai ser mais ou menos assim. Como será o governo de Cristo? Aqui nós estamos falando como vai ser a terra, como que as coisas vão acontecer. Agora, sobre o trono de Cristo, sobre o governo de Cristo. A cidade de Jerusalém terrestre, aqui hoje existe, será cabeça e dela sairá o governo das nações, e Cristo estará no trono de sua glória, em esplendor e majestade rodeado de seus santos. Isaías 2, 1 a 4. Então, onde vai ser a sede do governo de Cristo, né? Hoje a sede do governo do brasileiro é em Brasília, né? A sede do governo de Cristo vai ser em Jerusalém, tá? Aqui são versículos. Quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os seus santos com ele. Por que nós estamos lendo esse versículo? Olha, o primeiro versículo fala que Cristo vai estar rodeado dos seus santos. Espera aqui. De seus santos. E no segundo versículo diz que ele vem em glória e todos os seus santos com ele. Então, quem vai reinar com Cristo? Senão os santos dele, que somos nós. Né? E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse versículo se aplica depois da grande tribulação, não o arrebatamento. No arrebatamento, Cristo vem, né, sobre as nuvens, mas ele não vai descer aqui. Aqui fala que as pessoas vão ver Cristo, né, com poder e glória.
Ezequiel descreve em cores vivas o período milenar em Jerusalém, dizendo, é um versículo isso aqui, produzirá novos frutos e todos os meses, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e as suas folhas de remédio. Por isso que as pessoas vão ter longevidade, né? Saúde. E João conclui, será para a saúde das nações, em Apocalipse 22, 2. Naquela época também haverá novos frutos em todo o tempo. As nações que restarem, né? Restarem do quê? De toda da grande tribulação. Serão grandemente beneficiadas durante o período milenar e gozarão de grandes privilégios espirituais. Então, as nações que restarem depois de todo o juízo que Deus lançar sobre a terra nos 7 anos da grande tribulação, né? Depois da guerra do Armagedon, onde muitos exércitos cairão ali naquele dia. Então, os povos que sobrarem vivos entrarão por milênio, e esses que entrarão para o milênio vão gozar de todas essas bênçãos. Será verdadeiramente a idade áurea da terra, acerca do qual os profetas têm entoado e pela qual este mundo triste e sofrido tem esperado, através de todos os séculos, desde que o seu rei foi crucificado, e assim o Senhor da glória foi rejeitado pelos que lhe pertencia, e por cuja razão o reino foi adiado. Então, haverá morte no milênio em proporções menores, mas haverão. Fala que quem morrer com 100 anos vai morrer um bebê. 100 anos, nossa, que, sabe, que judiação. Morreu tão cedo, olha lá. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque um menino morrerá de 100 anos. Olha, morreu um menino de 100 anos, né? Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, isso quer dizer que haverá morte, sim, né? Haverá pessoas que ainda vão aceitar Jesus, porque o evangelho vai estar sendo pregado, né, pela igreja de Cristo, e ainda com a autenticação de Cristo aqui, vai ser demais. Vai ser maravilhoso. Haverá salvação durante o milênio? Por certo que sim. Haverá salvação nesse tempo, porque o milênio é um tempo probatório, né? Uma dispensação material durante a qual Deus vai provar os que nela nascerem, dando conhecimentos especiais para serem salvos. Está escrito, naqueles dias, quer dizer, nos dias do milênio, diz o Senhor, congregarei o que cocheia. A congregação, a expressão congregarei ao Senhor fala de salvação. Ele vai chamar aquele que cocheia, os gentios procurarão a face do Salvador, as ilhas de longe me procurarão, e os gentios me procurarão. Embora a profecia abrange também a pregação do evangelho nos nossos dias, aqui se refere também ao milênio, porque durante essa época as nações que restarem vão suplicar a favor do Senhor. Eu queria que o Daniel colocasse esse Zacarias 8, 20 e 22. Então, aqui está falando de hoje também, né? Congregarei o que cocheia, todos os gentios, porque quando o judeu rejeitou Cristo como Salvador, a salvação veio para todos os gentios. Então, mas está também falando desse período milenar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, de muitos lugares vão buscar, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Já pensou que legal? Assim virão muitos povos e poderosos nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Então, lá é o trono de Cristo. Muitos vão buscar, né?
conhecer Cristo. Haverá bênção e salvação da parte do Senhor, como nós acabamos de ver, como será majestoso aquele dia, quando o Senhor se assentar no trono de sua glória, tendo todos os povos humilhados diante dele, rendido, no sentido de rendição, de reconhecer quem é ele, né? Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Será que, né? Haverá salvação para todo que invocar o nome do Senhor. Então, até hoje a gente vê naquele versículo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E vai haver salvação no milênio. Muitas pessoas, tá? Pode passar, Daniel. Depois vocês veem esses versículos que a gente não está tendo tempo de ver, tá bom? Quem entrará para o milênio? Essa é a pergunta. Os salvos, né? Porque vão descer depois no Monte das Oliveiras, quando Cristo desce para salvar Israel da batalha do Armagedon. Com ele vem os salvos glorificados, com corpos glorificados. Então, quem vai entrar para o milênio? Jesus, obviamente, os salvos com corpos glorificados, os salvos judeus e gentios com corpos terrestres que sobreviveram à grande tribulação. Tá? Isaías 2, de 2 a 4, Daniel. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião, Sião e Jerusalém é a mesma coisa. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém, porque Sião é a cidade velha, antiga, agora tem a cidade nova. E de Jerusalém, a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E esses, a gente já leu esse versículo, né, que vai ser transformado os instrumentos de guerra em instrumento de trabalho. Então vão viver o que aqui nós empreendemos? Quem entrará no milênio? Os salvos glorificados, os salvos judeus e gentios com corpos humanos igual nós, sem ser glorificado, que sobreviveram à grande tribulação, vão estar aqui. As nações, pessoas vivas na Jerusalém terrestre, onde receberão suas recompensas segundo a determinação do juiz. Continuarão vivendo uns debaixo da bênção, né? E outros e da vida eterna e salvação em suas asas. Depois vocês vão ver esse versículo, enquanto os ímpios ainda, os de muitos anos, serão amaldiçoados devido à sua incredulidade. Fala que até os de 100, devido à incredulidade, porque vão ficar aqui pessoas não salvas também, entende? Não vão ficar aqui só os salvos. Estes certamente são os que, mesmo desfrutando de todas as bênçãos milenares e das presenças da glória de Deus, não creram por causa do endurecimento de seus corações. Então, o milênio vai servir para provar as pessoas, porque Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, tudo era propício para eles, mas eles pecaram. Jesus foi levado ao deserto, tudo era terrível. A situação de fome, de sede, tentado pelo diabo, mas ele venceu. Agora, no milênio, as pessoas vão provar de novo de todas essas maravilhas, né? Todas as bênçãos do milênio, e vocês vão ver que no final do milênio eles caem no pecado de novo. Então, mostra que não é as condições que faz o homem ser pecador, mas é a própria natureza, né? Natureza, cobiça que vem do homem mesmo. Não pode, eles não podem, por isso que o homem é indesculpável. Não dá para falar que ele está indo para o inferno, ele não sabia de nada, mas não, o homem é indesculpável diante
da, da graça, da misericórdia de Deus. Pode passar, Daniel. Fim do milênio. No fim do milênio, a gente fala, puxa, acabou o milênio. O que vai acontecer no fim do milênio? Está todo mundo aí, né? Prestando atenção. Acabou 1000 anos. Você viu que numa hora eu falei de 1000 anos. Imagina se daria para falar tudo o que vai acontecer. Mas é só uma amostrinha, né? Uma amostrinha. Fim do Verdade. milênio vai acontecer. É só uma amostrinha, né, Lídia? Depois a gente vai descobrir e estudando mais. E quando eu estiver vivendo o milênio, que nós vamos entender. Ah, muita coisa. Muita coisa, né? Então, no fim do milênio, enfim, termina esse 1000 anos. 1000 anos, que eu creio que é literal mesmo, 1000 anos. Na palavra de Deus diz que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, mas aqui tudo mostra para nós que é 1000 anos literais, tá? Quando termina esse 1000 anos, de tanta coisa boa, da presença de Cristo sobre a terra, de justiça, de todas as coisas, maldições ser tirada da terra, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto por um pouquinho de tempo. Você não se pergunta por que acontece isso? Às vezes eu lia isso e falava, mas por que, Deus? O senhor vai soltar um Satanás? Pode falar, Lídia. Não, agora eu vou perguntar mesmo, por que ele vai... Ah, Pois é, né? Ele não, eu falo, perguntar, mas por que Satanás vai ser solto? Deixa ele preso lá, porque o fim dele ainda não acabou. Então, Deus, ele, depois de ter mostrado, depois de ter proporcionado esse 1000 anos de paz, de Satanás fora da terra, igual ele estava fora do Éden, depois ele entrou no Éden e tentou, Adão caiu. Então agora ele volta para tentar de novo. O que ele vai fazer nesse pouquinho de tempo que ele vai ser solto? Olha só, ele vai congregar pessoas de todos os 4 cantos da terra para vir querer brigar com Jesus de novo. Porque ele é o inimigo, assim, declarado de Cristo, né? Então, olha só o que acontece aqui. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, que é Jerusalém, o trono de Cristo. Então, em pouquinho de tempo, ele consegue ajuntar um monte de gente. Você não fica admirado com isso? Como que pode o povo viver um período tão maravilhoso desse e depois eles escolher Satanás? Vocês admiram que essas coisas aconteçam hoje, mas se vão fazer isso com Jesus, o nosso Salvador, o homem não tem juízo mesmo, olha lá. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e Deus desceu fogo do céu e os devorou. Agora é o fim total do diabo, ele tinha que sair para ele ter esse fim. Ele sabe disso, sabia? Vocês que estão aqui nessa aula, o diabo já sabe o fim dele, como vai ser. É por isso que ele sabe que pouco tempo, a Bíblia mesmo fala, pouco tempo lhe resta. Então, ele vai fazer o possível para levar o maior número de pessoas para o inferno junto com ele. Porque aqui, quando ele junta um monte de gente ainda para ficar do lado dele, desce fogo do céu e devora ele. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Lembra que quando terminou a grande tribulação, a besta, o falso profeta, foi lançado vivo no lago de fogo. Eu queria explicar para vocês, nós temos pouco tempo, mas o inferno que hoje está ainda não é o lago de fogo. Esse lago de fogo aqui é um lugar pior do que o que está. É um inferno reforçado. Então, lá quem inaugurou foi a besta e o falso profeta. Agora vai ser lançado lá dentro o diabo, ó. Aqui está dizendo aqui, ó, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite eles serão atormentados para todo sempre.
Essa é a derrota final do diabo. Sabe qual o versículo que ele mais odeia? É esse aqui, Apocalipse 29, 10, que fala que ele foi, que enganava as pessoas, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aí acabou a influência de Satanás sobre a humanidade, sobre tudo. Acabou. É o fim dele. Entendeu? Passa mais um, Daniel. Aqui pode passar esse? Pode passar? Ó, deixa eu falar para vocês. Também destruirá a morte e os poderes infernais, porque não é só o diabo que é o nosso inimigo. O diabo tentou a Eva e o Adão, eles desobedeceram a Deus, e essa desobediência trouxe a morte, o pecado. Ele veio, a desobediência foi pecado, né? E o pecado trouxe a morte. Então a gente ainda tem um inimigo terrível que é a morte. Mas nesse dia, todos os poderes vão ser destruídos, ó. Destruir os poderes da morte e poderes infernais. A morte e o inferno. Sabe o inferno que hoje as pessoas vão quando rejeita Cristo? A morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, vão entender bem, quando as pessoas morrem, elas vão lá para o céu, né? Quem é salvo vai para o céu e quem não é salvo vai para o inferno. Tem uma aula que talvez eu deixo ela gravada aqui no grupo para vocês assistirem sobre os lugares que pessoas vão depois da morte, que está biblicamente explicado, tá? Mas o que é importante vocês saber é que um vai para o céu, outro vai para o inferno. Agora, o inferno ainda vai se tornar pior do que ele já é. Por quê? Porque quando Jesus joga Satanás lá no lago de fogo, que é um lugar que está preparado lá e não foi inaugurado ainda não. Vai ser inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta, que vão cair lá vivo. Só que agora, no final do milênio, quando Satanás sai por um pouquinho de tempo e engana nações, povos, aí desce fogo do céu, destrói as pessoas que estão se rebelando contra Cristo, e Satanás é lançado junto nesse lago de fogo, junto com o falso profeta e a besta, e de lá ele não vai sair nunca mais. E a morte, que é aquele inimigo que Adão e Eva conquistou, né? Conquistou com o pecado deles, agora vai ser jogado também no lago de fogo. A morte não vai ter mais poder sobre nós. E também o inferno, onde está todas aquelas pessoas desde o começo do mundo que pecaram e não se arrependeram e foram julgadas, né? Foram julgados porque vai haver um grande trono para julgamento dos que não aceitaram Cristo, porque depois do milênio vão ressuscitar aquelas pessoas que não ressuscitaram para arrebatamento, ficar lá na sepultura. Então, agora, depois do arrebatamento, depois do milênio, eles vão ressuscitar para ser julgados. Por quê? Porque eles vão saber por que eles estão no inferno e agora vai com o inferno e com tudo eternamente para o lago de fogo. Por que eles vão lá? Eles vão entender aquele versículo que está lá no livro de João, que Deus, né, ele amou o mundo e enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E fala que quem crê no Filho não é julgado. Não precisa de passar por isso. Está aqui desfrutando de todas as maravilhas. Mas quem não crê no Filho já está julgado. Aí vem a condenação, que todo mundo, antes de ser colocado em prisão, a pessoa tem que receber a condenação, e com Deus não é diferente, porque Deus é justo. Aí vem lá, e a condenação é esta, está lá no livro de João, esse versículo, João 3, João 3. E a condenação é essa, que a luz veio às trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então,
a pessoa vai receber assim, olha, você teve a oportunidade de aceitar Cristo, Cristo morreu por você, mas você amou mais a treva, o pecado, do que Cristo. Então, é por isso que você está... Olha lá, ó, João 3,19. Essa aqui é a condenação, isso aqui é como se fosse o veredito do juiz no dia que uma pessoa vai ser preso, condenado por um crime. Isso aqui é o veredito de Deus, ó. A condenação é essa, 2 pontinhos, vai explicar. Que a luz veio ao mundo. A luz quem que é? Jesus. E os homens amaram mais as trevas, que é o diabo, do que a luz, que é Jesus, porque as suas obras eram más. Então, sinto muito. Está indo, entendeu? Então, nesse grande dia do trono branco, vão abrir livros e livros, e quem não tiver escrito no livro da vida vai ser jogado no lago de fogo. Porque Deus quer jogar as pessoas no lago de fogo? Não. Deus enviou o Filho dele não para condenar o mundo, mas para o mundo ser salvo por meio dele. Mas a pessoa tem que crer. Ninguém pode entrar no céu que Deus está preparando para nós com essa natureza. Tem que ter uma nova natureza. Tem que nascer de novo e nascer do Espírito para poder dar o reino de Deus, né? Então, nesse dia vai ser a destruição final. A morte vai ser destruída. Por quê? Porque nunca mais a gente vai morrer. Porque nós vamos ser filhos da ressurreição, né? E o inferno vai ser lançado lá junto. O inferno já vai estar cheio de pessoas, foram julgadas e vão para lá junto com Satanás. E essa é a segunda morte, né? A gente pode morrer uma vez, mas a gente não pode morrer 2 vezes, porque a segunda morte é a morte para ir para o inferno, né? Então, essa segunda morte, Deus não quer que ninguém morra a segunda morte, mas por escolha do próprio homem, muitas pessoas estão morrendo a primeira morte, que é a do corpo, e morrendo a morte do espírito, que serão banidos da presença de Deus. Lá no lago de fogo, na segunda morte, não vai haver nada, nada da presença de Deus. Acho que vai ser o mais dolorido do inferno, vai ser saber que você está num lugar que aqui mesmo nós vivemos Fico num mundo. pensando assim, professora, sabe, que nos dias atuais a gente já tem tanto trabalho, eu digo assim, tanto trabalho. É Sim, quando vai evangelizar uma pessoa, mesmo que seja indiretamente, e a pessoa é resistente, resistente. Isso agora, né? E é assim, é como sempre eu digo, assim, é meio desesperador assim, a situação. A gente quer até largar de mão, dizer assim, eu já fiz a minha parte, eu já falei, a pessoa fica, né, assim, com o coração muito endurecido. Agora imagina depois. Então, eles vão lembrar, né? Por isso que a Não, gente tem, a gente e eles não vão querer mesmo, e vão se entregar, né, à morte, vai ser muito da triste, né? morte, Saber muito, que você teve oportunidade e não quis, né? não quis. Muito triste. Hoje só um minutinho, eu já conversando com um rapaz, eu fui no comércio e eu percebi que ele estava muito aflito. E no decorrer, eu fui comprar, ele ficou medindo, e ele, quando eu percebi, ele estava contando a história dele, estava chorando. E ontem foi o casamento dele, né? E ele ficou tão perturbado porque ele perdeu uma tia bem recente, e ele também perdeu o aparelho, o celular dele. E foi muita coisa, e eu disse para ele que não era para ele ficar assim, porque foi por alguma coisa, por algum motivo que ele não entendia. E ele ficou me olhando sério, isso aconteceu hoje, ele ficou me olhando, aí ele disse, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode. A senhora é evangélica? Eu disse, sou. Aí ele disse assim, como é o seu nome? Eu disse, Lídia, é a segunda vez que eu fui, mas só hoje aconteceu a situação. E ele chorando ali, né, as lágrimas caindo, e eu disse,
o que está acontecendo? Ele disse assim, eu estou afastado da igreja. Aí eu disse, poxa, Eduardo, volta, meu filho, enquanto há tempo, olha só quanta coisa aconteceu, né, num período tão curto de tempo, e então, é assim, é, nada disso aconteceu por acaso. Aí ele disse, agora eu estou entendendo, a minha tia morreu, não era para estar presente no meu casamento. E ele começou a falar, sabe, professora, aquilo assim, parece que passou toda a minha pressa. Já estava quase na hora de eu ir trabalhar e eu comecei a insistir com ele. Ele disse, foi muito bom conversar com a senhora, eu vi uma luz assim, Que sabe, assim, bom. tão, para mim, com toda essa situação, eu disse, você sabe que a vontade de Deus, você sabe, né? A vontade de Isso Deus, aí, ela é pura, né? Perfeita, agradável. Então, olha aí o refrigério que você sentiu. Se volta para Jesus enquanto há tempo, sabe? Não deixa. Ele disse, eu quero que a senhora venha mais vezes aqui. Eu fui sim. comprar óleo diesel, né? Óleo Volta, primário. volta, Aí ele Lídia, lá. disse, volta aqui mais vezes. Eu disse, eu vou. Eu estava comprando numa outra loja. Eu vou voltar aqui para comprar só com você. Porque eu Sim. senti, sabe, assim, professora, a necessidade dele ouvir, a Volta lá, necessidade, Lídia. né? Volta lá E eu que digo Deus assim, abriu meu Deus, uma porta, não né? pode perder, né, essa oportunidade. Aí foi toda Não, uma conversa num período assim de 20 minutos, mas parece que era muito. é, É sedento, sedento é, mesmo, né, e afastado. Aí eu cheguei em casa e eu disse assim, meu Deus, hoje é a aula. Eu tenho que é. contar isso, É eu tenho muito que falar. gostoso, né? É É muito, muito maravilhoso, eu vi eu assim com o também. coração, Eu fico, sabe? eu fico radiante o dia que eu tenho uma oportunidade assim. E Então, é por volta isso, lá, professora, é por volta isso lá. que eu também, eu faço questão, sabe, de assistir, é só quando não dá mesmo. Hoje eu falei no meu trabalho, eu só falto, né, lá no meu trabalho quando há uma necessidade muito grande, é igual aqui, porque se eu não aprendo, como é que eu vou, né? Ensinar, Eu né? não tem como, então é isso, sabe? Uhum, E desde já, eu já estou dizendo que eu vou sentir falta, sabe? Tomara que seja muito rápido, que a gente uhum. volte, porque, assim, é um reforço Que muito, bom, eu muito grande. fico, eu fico feliz que você tem gostado, tem assistido, mas eu vou estar sempre colocando coisa aqui no grupo para vocês, porque eu não vou conseguir dar toda a matéria antes das férias. Tem outras aulas aqui que está gravada, que eu dei em outros anos anteriores, mas que é uma sequência dessa matéria. Aí eu vou pedir para o Daniel, depois que vocês revisar aqui, a semana que vem ele pode colocar algumas outras aulas para vocês entrar e vocês vão me ver falando com outros alunos, mas vocês vão poder assistir. Combinado? Tá, combinado. Para você não ficar com saudade, viu, Lídia? Tá, tá bom, professora, eu agradeço. Então, tá bom. Vamos só terminar isso daqui, ó. Então, Tá, olha, destruirá todos os adversários. Então, no fim do milênio, todos os adversários, todos os inimigos vão ser destruídos. A morte, os poderes infernais, porque o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Todos os adversários subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu, acabou com tudo. E aí, o que vai acontecer em seguida? Nós estamos terminando. Vê se tem mais algum, Daniel. O Daniel até fugiu daqui. Foi tomar uma água, foi nada. Brincadeira, Daniel. Olha só, após a destruição do mal, Cristo dominará com poder e entregará o reino a seu Pai. Agora vocês entenderam por que que houve um milênio? Agora ele entrega o reino ao Pai. Olha que legal. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando ele tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império,
e toda potestade e toda força, porque convém que ele reine. Agora vocês entenderam a função do milênio, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, menos Deus, o Pai. O resto, todas as coisas, ficou debaixo de Cristo, ele sujeitou todas as coisas, ele colocou tudo no lugar, é como se tivesse fechado tudo, e ele entrega o reino ao Pai, né? Cumprindo tudo que ele foi proposto a ele. O fim do milênio marca o fim de todas as dispensações terrestres. É como se tivesse encerrado. A instauração do juízo, o grande trono branco aqui, que eu já falei, que abre os livros para julgar todo mundo, para que todo mundo saiba por que estão indo para o inferno. Nada, não há nada que saia do controle de Deus. Então, daí, o que vai acontecer? Eu vou postar aqui para vocês, a próxima aula, vocês esperam sexta-feira, que a gente vai avisar aqui, eu vou pôr a aula para vocês, sobre o céu, porque depois que termina o milênio, desce a Nova Jerusalém, desce do céu como toda enfeitada. Cristo falou que ele ia para o céu, preparar lugar, e quando ele tivesse preparado o lugar, ele ia voltar para nos buscar, para que aonde ele estivesse, a gente estivesse também. Então, depois do milênio, toda a Nova Jerusalém que está sendo preparada com ouro, pedras preciosas, vocês vão ver, eu pus até o desenho das pedras, da beleza das pedras. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou assim, no coração humano, é o que Deus está preparando para todos aqueles que o amam. Então, depois que acaba tudo isso aí, é como se esse céu aqui se enrolasse como um lençol. A terra destruída, tudo, o fogo consome tudo e desce lá do céu a Nova Jerusalém e encaixa aqui. A Nova Jerusalém é o céu que Deus preparou, morada do Altíssimo, trono de Deus, a presença de Deus, onde não vai precisar nem de sol, nem de lua, porque o Senhor vai ser a luz que vai iluminar nós. Não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter morte. Eu vou reconhecer a Lídia lá, vou reconhecer Amém. a Gabi, vou reconhecer a Creio. Fátima, o Daniel, os nossos irmãos que fazem parte dessa aula, todos os que estiverem lá no céu, a gente vai se reconhecer, vamos nos alegrar junto e vamos dar glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. saber que é por causa Creio. dele que nós vamos estar lá. Não é muito bom? É muito maravilhoso. Andar, pisar nas ruas de ouro, né? Meu Deus. Olhar naquelas pedras preciosas, tudo, e eu acho que a maior beleza do céu não vai ser o ouro, não vai ser as pérolas, não vai ser os diamantes, nada disso, mas vai ser o próprio Deus, o próprio Cristo, quando a gente olhar para ele e ver em Cristo a nossa aparência, o próprio Deus que se tornou homem aqui, carregou nossos traços, nossa aparência. Ele é parecido com a gente vai poder ver ele igual ele é. Nós o veremos na glória. E a gente vai ter uma eternidade, uma coisa que nunca terá fim. Já pensou uma eternidade? É nunca ter fim. Eu tento explicar a eternidade para os meus netinhos, mas é difícil. Eu falo uma coisa que nunca nós vamos poder viver na presença de Deus, com alegria, sem pecado, sem dor. E é isso aí, gente. Olha, foi muito bom. Parabéns para todos. Parabéns para a Fátima, que teve todas as aulas aqui, a Lídia, a Gabizinha, que é daqui de Cornélio,
meu amigo, Ok. irmão querido, filho Daniel, que está comigo já em várias matérias dessa. Ele já fez pós-graduação, doutorado. O Daniel já fez tudo Não isso. tem mais diploma, não, chega. Então, o Daniel, no próximo semestre, ele que vai dar essa aula aqui, porque de tanto que ele já ouviu, já decorou tudo. Então, eu sou muito grata por vocês terem chegado ao fim. Eu espero que vocês usem tudo isso que vocês aprenderam para a glória do Senhor. E aí eu vou pedir para o Daniel ir olhando coisas que não entrou na matéria, não deu tempo. Eu vou colocando os vídeos e vocês vão vendo, matando a saudade, tá bom? E a gente volta o ano que vem. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de ano abençoado. Amém. Tá? A senhora também. Tudo E de sempre... bom para a senhora, para sua família. Obrigada. Olha, que Deus conduza, né, nossos passos, Isso. mesmo como deve ser conduzido, Uhum. não por nós mesmos. É. Obrigada, Continuo professora, pela preocupada sua com a atual, dedicação. continuo preocupada com a atual, né, situação que nós passamos, mas confiando em Deus. Isso. Só confia nele e deixa, né? Deixa ele resolver tudo. Pode falar, Fátima, que eu te ouço, minha querida. Eu quero agradecer, né, pela sua dedicação, de dedicar esse tempo, né, para nos ensinar. Nós somos muito gratos a Deus por isso. Que o Senhor derrame da sua graça cada dia sobre a sua vida. Amém, Fátima. Também sou muito grata a Deus pela sua vida. E eu sempre estou vendo aqui, eu olho, a Fátima está aqui sempre. Então, que Deus abençoe grandemente você, sua família, tá? Que você Amém. também tenha um final de ano abençoado. Não vamos olhar, vamos fazer igual está escrito no livro de Abacuque. Ainda que a terra não floresça, que a videira não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, que o gado seja espalhado dos currais, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque Amém. a gente pode, nós podemos nos alegrar porque nós vimos dessa matéria tudo que Deus tem prometido para aqueles que o amam, né? Então, Deus tem as suas maravilhosas promessas, e o livro de Apocalipse serve para mostrar para nós que ele é fiel e ele não vai ficar nenhuma promessa que ele fez sem se cumprir, né? Então, mesmo quando a gente vê tudo dando errado, a injustiça tomando conta, tudo ruim, mas a gente tem uma esperança. Eu fico com dó de quem não tem essa esperança, né? Mas nós temos Cristo, nós temos esperança. Às vezes a gente fica triste, sim, porque eu também às vezes fico com injustiça, com esse mundo que está cada vez, Angustia, né? né? Mas a gente entrega tudo na mão de Deus e espera nele. Ele vai cuidar da gente, né? Amém, glória a Deus. Isso. E eu também agradeço a Gabizinha, Gabriele, vocês não conhecem ela, mas é uma coisa mais linda essa menina. Ela tem 14 anos, Gabi? 13. 13 anos. Ela fez as matérias, tem um dos professores que falou que a Gabi fez todos os trabalhos, as coisas, tudo certinho, com 13 anos. Ela é uma bênção. Que Deus abençoe você, viu, Gabi? Amém. Obrigada, Sônia. E que Deus abençoe o Daniel, o professor Daniel, que tem sido fiel, dando as aulas dele. Esse semestre ele não deu aula, mas ele está sempre, quando ele não dá aula, ele está aqui me ajudando no trabalho, até lá no trabalho dele, de lá ele ajuda eu. Então, que o Senhor esteja abençoando você também, viu, Daniel? Grandemente. Estamos juntos. Estamos juntos. Então, encerra para nós essa aula com a palavra de oração, Daniel. Encerro, sim. Ó Deus Pai, Pai querido, estamos em Tua presença, Pai, nessa noite, e agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos por o Senhor nos dar essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, através desse aplicativo, estamos reunidos aqui, podendo aprender mais de Ti, podendo entender cada vez mais a Tua palavra, Senhor,
e guardar, Senhor, ela no nosso coração, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por cada vida que está conosco hoje aqui, e a cada aluno, Pai, que participou durante esse ano, esses semestres, ó Pai, as aulas, a cada professor, ó Pai, que dedicou o seu tempo aqui, nos ensinando, ó Pai, e que o Senhor esteja, Senhor, usando, ó Pai, usando essa ferramenta, usando esses momentos para que possamos te glorificar, te adorar, Senhor, e cada vez mais, Senhor, estar servindo e obedecendo a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse ano que está se findando, por esse seminário, Pai. Obrigado por nos dar, Senhor, essa condição de estarmos aqui, Senhor, online, mas cada um na sua casa, mas estamos aqui, Senhor, aprendendo cada vez mais de Ti, e nos dá, Senhor, sabedoria de usar, Senhor, aquilo que temos aprendido aqui para a Tua honra, para a Tua glória, e para anunciar, Senhor, as pessoas que precisam de Ti, Senhor. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, abençoe os nossos pastores, os nossos ministérios, as nossas igrejas, esteja, Senhor, para que possamos ser uma igreja cada vez mais unida, Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia, buscando, Senhor, a Ti, servindo a Ti, Senhor. E entregamos já, Senhor, desde já o nosso ano, nosso próximo ano, Pai, que venhamos, Senhor, estar servindo a Ti cada vez mais, Senhor. É que eu te peço, eu te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus Amém. abençoe todos vocês. Quando der saudade, Amém. aparece lá